Quando pedir a dispensa do termo de consentimento? Será que a dispensa pode ser pedida em todo o estudo de análise de prontuários? E nos relatos de caso, como fazer? Neste vídeo vou dar orientações sobre quando pedir a dispensa do termo de consentimento e como fazer essa solicitação ao Comitê de Ética. Eu sou Daniel Mendes, médico, pesquisador em saúde, e neste canal divulgo orientações sobre como fazer um projeto de pesquisa e publicar o artigo científico. O registro do participante numa pesquisa, ele é obrigatório e ele pode ser feito por maneira escrita ou digital. Você pode imprimir o termo de consentimento, dar para o potencial participante, dar para o paciente para ele assinar e guardar esse termo de consentimento, ou o registro do consentimento pode ser feito também por meio digital, seja por fotos, gravação de áudio ou de vídeos. Na maioria das vezes, o registro é feito com o participante assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Em algumas vezes, o documento utilizado é o TALE, o termo de assentimento livre e esclarecido, que é utilizado para menores de idade e para aquelas pessoas com capacidade decisória reduzida. Há uma série de elementos que têm que estar contidos no TCLE ou no registro do participante. A explicação de como o estudo vai ser feito. O termo de consentimento tem que estar numa linguagem fácil e acessível. Tem de haver a descrição dos riscos e benefícios, garantias e o contato da equipe. Há uma videoaula específica aqui no canal que explica todos esses elementos e como escrever o TCLE e o termo de assentimento. Veja aqui na descrição desse vídeo. O Comitê de Ética em Pesquisa sempre vai pedir para que você forneça o termo de consentimento. Afinal, como eu já disse, o registro do participante ele é obrigatório. Agora, quais são aquelas situações de exceção, situações em que pode ser feita a dispensa do TCLE? São basicamente três. Primeiro, quando é inviável obter o TCLE. Depois, quando há riscos de exposição do participante da pesquisa e risco de perda do vínculo entre o pesquisador e o paciente. Vamos explicar essas três situações. A primeira situação é quando o TCLE é inviável de ser obtido. Bom, isso ocorre, por exemplo, com casos ocorridos há muito tempo em que há dificuldade de acesso ao participante. Muitas vezes você, pesquisador, vai analisar prontuários, registros em banco de dados de casos ocorridos há algum tempo, ou mesmo que seja há pouco tempo, mas que não há possibilidade de contato com o participante, há dificuldade de acesso ao participante. Então você deve explicar isso aos membros do Comitê de Ética e Pesquisa por meio da solicitação de dispensa para solicitar que o TCLE seja dispensado. Outra situação é para pacientes falecidos. Muitas vezes há desconforto entre o pesquisador e a família do participante em solicitar o registro do consentimento. Então essa é uma situação possível também de ser pedido a dispensa do TCLE. O segundo ponto são situações com risco à privacidade e confidencialidade dos dados. Como que isso ocorre? Isso ocorre em situações raras, incomuns e constrangedoras, em que a própria descrição dessa situação aos membros do Comitê de Ética pode levar a constrangimento ao participante, ao potencial participante ou também à equipe de pesquisa. Então, naquelas situações que podem levar constrangimento, só o fato de divulgar isso internamente no Comitê de Ética pode levar a constrangimento ao participante, também é uma situação possível de ser feita a dispensa do TCLE. E a terceira situação é quando há risco de perda de confiança entre o pesquisador e o paciente, isso quando o paciente é o participante da pesquisa. Isso ocorre mais frequentemente naquelas pesquisas qualitativas, em que o próprio pesquisador está tratando o paciente, está analisando o paciente. Então, ao pedir o consentimento dele para que os dados sejam divulgados, mesmo com confidencialidade, isso pode ocorrer
perda da confiança nessa relação entre a pessoa que trata e aquele que está sendo tratado. Então também essa situação de risco de perda de confiança, de perda desse vínculo, é uma situação possível de ser pedida a dispensa do TCLE. Como fazer então, como redigir a solicitação de dispensa do TCLE? Bom, essa solicitação de dispensa, muitas vezes há a orientação em cada comitê de ética de cada instituição de saúde ou de cada instituição de ensino sobre como fazer essa redação da solicitação de dispensa do TCLE. Mas, regra geral, toda solicitação de dispensa deve conter um resumo do método, ou seja, o que vai ser feito na pesquisa, quais dados você pretende coletar de maneira resumida, o que você pretende fazer com esses dados, quais relações, qual é o objetivo da pesquisa. Então você coloque isso num parágrafo da solicitação de dispensa do TCLE. Depois, explique a impossibilidade de obtenção em alguma daquelas 3 situações que eu citei anteriormente. A mais comum delas é quando o TCLE é difícil de ser obtido ou impossível de ser obtido, porque os participantes ou os potenciais participantes da pesquisa foram analisados há muito tempo pela equipe de pesquisa ou pela equipe de tratamento. Depois, na solicitação de dispensa, informe que não haverá contato com o participante. Por que isso? Porque se você ainda tem o contato, você ainda está atendendo, o participante ou o paciente ainda volta para retornos com você ou com sua equipe de pesquisa, aí sim você deve aplicar o termo de consentimento. E por fim, dê garantias de manutenção da confidencialidade. Sempre coloque na solicitação de dispensa quais as medidas que você irá fazer para garantir o anonimato e a confidencialidade dos dados. Existem as seguintes possibilidades após o pedido de dispensa do termo de consentimento. O comitê de ética pode aceitar o seu pedido e pronto, você não tem que se preocupar mais, pode fazer a coleta de dados nos prontuários. Ou o comitê de ética aceita parcialmente somente para aqueles em que há uma impossibilidade de obtenção. Nessa situação, além da dispensa do consentimento, você deve preparar, sim, o TCLE para ser analisado pelos membros do comitê de ética. E outra opção é quando o comitê de ética não aceita a dispensa do TCLE. E aí também você deve preparar o TCLE para ser analisado e depois aplicar esse termo de consentimento em todos os participantes. Portanto, um sumário sobre quando pedir a dispensa do termo de consentimento. Naquelas situações de pesquisa com dados secundários, em banco de dados anonimizados, em prontuários, em pacientes que não são localizáveis. Explique isso ao comitê de ética. Ou naquelas situações raras ou incomuns que podem levar à identificação do participante, ou quando há risco de perda do vínculo entre o pesquisador e o participante da pesquisa. E este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e divulgue essas informações para quem deseja fazer projetos de pesquisa e publicar o artigo científico.